muito bom ter a sua companhia para essa terceira aula do nosso estudo aqui sobre o Antigo Testamento, parte 2. E agora, dando continuidade a essa série a respeito dos livros poéticos, Poesia Hebraica Bíblica e o livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar somente a respeito do estilo da poesia hebraica bíblica. E esse estilo é marcado por uma, se é que podemos chamar assim, métrica da época, que era o paralelismo. Então, esse estudo de hoje, ele é um pouco mais profundo, detalhado e complexo. Então, meu querido jovem, meu querido e minha querida, jovem, você não tem como aprender nada desse estudo de hoje se você estiver malhando, se você estiver dirigindo, se você estiver correndo, não dá. Se você estiver dando faxina na sua casa, não tem jeito, não tem condição. Você só vai conseguir aprender se você realmente parar diante do seu celular, do seu computador, ou da sua televisão, tablet, não sei, e ali com um papel, uma caneta, ou então assistindo pelo computador e com o Word aberto aí no seu computador e digitando o que a gente está falando. Tá? E com a sua Bíblia, eu te aconselho aí a você pegar a sua Bíblia, tá bom? E tê-la em suas mãos, tá? E também um hidrocor, marca-texto, giz de cera, lápis de cor, não sei, para você fazer marcações no texto bíblico, tá? E uma caneta para você poder fazer marcações aí de anotação, tá? Porque isso vai ser muito importante para você assimilar o estudo de hoje. Você vai ver que depois do nosso estudo de hoje, você nunca mais vai ler a Bíblia, eu digo assim, mais especialmente ou várias porções do Antigo Testamento, de maneira mais específica, os livros poéticos, você não vai conseguir mais ler da mesma maneira. Você vai ler com outros olhos, com a visão da poesia hebraica. E isso vai ser fundamental para uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação correta e saudável do texto bíblico. Como mencionamos, hoje o nosso tema é o elemento estilístico da poesia hebraica bíblica. Quem descobriu esse elemento estilístico foi o bispo Robert Laut, da Igreja Anglicana, ele também em inglês, escreveu em 1753 esta obra, Leituras na Poesia Sagrada dos Hebreus. E aqui, ele, analisando o texto na língua original, que é o hebraico, observou que os salmos, eles, não só os salmos, mas várias partes dos livros poéticos, em sua maioria, e até como várias seções dos livros poéticos e outras partes da poesia do Antigo Testamento, que aparece também no Pentateuco, nos livros históricos, igual a gente viu na última aula, e na penúltima. Então, ele observou que essa poesia tinha uma marcação muito diferente da nossa poesia hoje, certo? Uma marcação bem diferenciada. Ele descobriu que, diferentemente da nossa poesia ocidental, a poesia hebraica bíblica não é marcada pela rima e nem tanto pela métrica. Tem uma métrica ali? Tem. Porém, é bem diferente da nossa. Então, por isso que eu falei no início, se é que podemos chamar de métrica. Tá legal? Sua marca fundamental é o paralelismo, que consiste numa simetria equilibrada de forma e conteúdo, como se fosse uma rima de pensamento, certo? Então, gente, quando eu estou falando para vocês de poesia hebraica bíblica, não imaginem, esqueçam essa métrica da nossa poesia ocidental, ok? Esqueçam a questão de rima, e você entenda que você vai se deparar com um ritmo muito diferenciado, tá bom? Então, a rima é uma coisa própria das poesias ocidentais, das poesias latinas, certo?
mas isso não era assim na poesia hebraica bíblica. O que você tem na poesia hebraica bíblica é uma rima de pensamento. Pode-se dizer, assim, que o paralelismo é o princípio básico, é a característica dominante e o verdadeiro e grande gênio da poesia hebraica bíblica. Nós vamos ver isso aqui em bastante detalhes hoje, com vários exemplos, para você poder aprender mesmo. É legal, a gente procurou traduzir o texto aí, colocá-lo, né, em português e conversões, né, com traduções boas também para você, e colocá-lo de uma disposição que você possa aprender. Geralmente, uma unidade do paralelismo consiste de 2 ou 3 versos, atenção aí, certo? Esses 2 ou 3 versos, ou essas 2 ou 3 linhas da poesia hebraica, né, que compõem o paralelismo, é verdade que você tem elementos de paralelismo com mais de 3 versos, a gente vai até ver um ou outro aqui, mas geralmente, na maioria dos casos, são 2 ou 3 versos. E para vocês que estão aprendendo esse curso livre, né, não é nenhuma pós-graduação em teologia bíblica do Antigo Testamento, para esse momento que você está começando a aprender, esse conhecimento aqui é o suficiente, né? Depois você pode se aperfeiçoar, primeiro com a faculdade de teologia, né? E depois, né, esse detalhamento da poesia hebraica, né, com várias outras formas, a gente começa a ver melhor na faculdade de teologia e na pós-graduação, em que isso se amplia, né? Mas para esse primeiro passo que você está dando, se você compreender isso, você já tem o suficiente para você estudar vários textos bíblicos e você já tem um ponto de partida para um futuro aí, quando você estiver na faculdade ou na pós-graduação, né? Pós-graduação que eu falo, mestrado e doutorado. Bom, então, o paralelismo, ele é composto por essa unidade de 2 ou 3 versos, que são chamados de membros ou cólons. Okay? Então, cada verso ou cada linha da poesia hebraica bíblica é chamado de membro ou de cólon. Decore isso. Exibindo características de equivalência em seu formato rítmico, só que em sua sintaxe, em sua semântica, assim como em muitos elementos concomitantes, como o número de sílabas em palavras paralelas, repetições sonoras e morfologia. Então vamos lá. Nem sempre a poesia hebraica bíblica e esse paralelismo, ele conta com uma equivalência, né, de uma linha para outra, necessariamente de ritmo. Às vezes não, às vezes é só da sintaxe, ou seja, dos elementos sintáticos, né? A sintaxe é aquela parte da gramática que estuda os elementos de uma frase, né? Ou de uma oração, né? Oração é tudo aquilo que gira em torno do verbo. Então, esse paralelismo pode se dar pelo fato de que a segunda linha, ou o segundo verso, ou o segundo membro, ou o segundo colo, né, como você queira chamar, ele tem os mesmos elementos sintáticos do anterior, ou seja, ele é composto, se a primeira linha é composta por sujeito, verbo, predicado, advérbios, a segunda linha também vai ter isso, sujeito, verbo, predicado, advérbios. Estou dando um exemplo. Só que às vezes essa equivalência não é sintática, ela é semântica, ou seja, no significado. A segunda linha vai se identificar com o significado da primeira. Ou então a quantidade de sílabas da segunda linha vai se identificar com a quantidade de sílabas da primeira. Ou repetição sonoras, aí você tem um elemento de rima, né, mais ou menos assim, entre aspas, há uma repetição de sons na segunda linha em relação à primeira. Isso acontece na poesia hebraica, sim, mas é um tanto raro. E há também paralelismo de morfologia.
Ou seja, a morfologia tem que ver com a etimologia, ou seja, com a origem das palavras. Então você pode ter, por exemplo, numa primeira linha, alguns substantivos ou verbos cuja raiz vai ser repetida em outras palavras na segunda linha, só que em outras palavras, ou seja, você tem a mesma raiz em cima e embaixo, porém as palavras que carregam essa raiz são diferentes. Por exemplo, você pode ter na primeira linha um substantivo cuja raiz da palavra é a mesma e na segunda linha um verbo cuja raiz é a mesma. A raiz é a mesma, né? E isso dá o paralelismo, ok? Você pode ter vários desses elementos, né, num mesmo paralelismo, numa mesma estrutura de paralelismo. Ou às vezes um só, depende do texto, né? Bicólon ou paralelismo bimembro. O que é isso? O bicólon ou paralelismo bimembro é quando você tem quando você tem duas linhas relacionadas nesse paralelismo, ou dois versos, ou dois membros, ou dois colos. Lembra? Bi significa dois, né? Então, por exemplo, aqui, Salmo 103:10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Aqui você tem um paralelismo sinônimo, que a gente falou na última aula, e que vamos estudar isso hoje em detalhes, realmente. E você tem aí, né, um bicólon, ou seja, um paralelismo entre dois cólons, ou esse também é chamado paralelismo bimembro, porque ele acontece entre dois membros, tá? Ou duas linhas ou dois versos. Mesma coisa. Agora um exemplo de paralelismo tricólon ou trimembro. Lembrando que tri significa três, né? Tricampeão, campeão 3 vezes. Olha só, Salmo 92, versículo 9. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Só para dar um spoiler do que a gente vai falar dentro de instantes aqui, do primeiro cólon para o segundo, você tem um paralelismo sintético, e do segundo para o terceiro você tem um paralelismo quiástico, mas a gente vai explicar o que é tudo isso já já. O que você precisa saber nesse momento, olhando para aqui, para este quadro, é que nós temos aqui um exemplo de paralelismo tricólon ou trimembro, né, que é formado por três cólons, ou três membros, ou três linhas, ou três versos, que significam a mesma coisa. Existem diferentes tipos de paralelismo, tá? E existem muito mais do que eu vou apresentar aqui. Mas, como nós estamos no nível de iniciante, eu vou apresentar apenas os 4 principais e mais conhecidos, que são: primeiro, paralelismo sinônimo; segundo, paralelismo antitético; terceiro, paralelismo sintético; e quarto, o paralelismo quiástico. Pastor Igor, o que é isso? Vamos lá entender, né? De repente você está olhando isso aqui, caramba, parece que eu estou lendo uma bula de um remédio, uma receita médica. Calma que vamos explicar. Paralelismo sinônimo. O que significa isso? O próprio nome está dando uma dica, né? O que é o sinônimo? Sinônimo é uma palavra cuja escrita e sons são diferentes da outra, porém o significado é o mesmo. São palavras de diferente grafia e sonoridade, mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá. No paralelismo sinônimo, o mesmo pensamento é repetido em palavras. Então, em vez de nós lidarmos aqui com palavras de diferente grafia e sonoridade, mas idênticos em significado, nós estamos lidando com frases ou com orações, ok? O mesmo pensamento é repetido em palavras e imagens diferentes na segunda linha, ou, em alguns casos, no segundo versículo. E quando é no segundo versículo, você tem um paralelismo de mais de 3 membros.
de tal maneira que seu significado é enriquecido, produzindo um efeito impressionante de amplitude. É o tipo de paralelismo mais comum na poesia hebraica bíblica. Então, repetindo, paralelismo sinônimo. A segunda linha diz a mesma coisa da primeira, com outras palavras, ampliando o significado da primeira. Vamos ver exemplos? Olha lá. Livro de Salmos, né? Que é a nossa grande fonte de estudo aqui, mas vamos ver textos de outras partes da Bíblia hebraica, né? Do Antigo Testamento. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19:8. Olha lá. Preceitos do Senhor estão para mandamento do Senhor. Então, o que é o preceito do Senhor? É o mandamento do Senhor. E são retos e alegram o coração, está para puro e ilumina os olhos. Então, aqui você tem uma relação da primeira linha com a segunda, onde retidão é identificada com a pureza e significa pureza, e a alegria de coração está relacionada com a iluminação dos olhos. Os olhos na Bíblia são um símbolo do entendimento, da compreensão, da mente, né, da racionalidade humana. Então, há uma relação aqui entre o sentir e o saber. E uma pessoa ela só pode ser verdadeiramente feliz quando o seu pensamento é devidamente esclarecido. Olha só a profundidade. Né? Outra passagem aqui, Salmo 18:5. Cadeias infernais me cingiram, tramas da morte me surpreenderam. Então veja, cadeias infernais tem que ver com tramas da morte. Interessante. Né? Até porque a palavra hebraica para inferno, que é traduzida como inferno no português, é a palavra Sheol, que significa túmulo, sepultura. Então, tudo a ver, né? Cadeias infernais, ou cadeias do túmulo, ou cadeias da sepultura, com tramas da morte. Me cingiram, está para me surpreender. Outro aqui, ó. Salmo 32:1. E lembrando que o Salmo 32 é um dos salmos, né? É o Salmo 32, 51, que Davi compôs após o seu adultério com Batseba, né? Depois que ele se arrependeu e foi advertido pelo profeta, aquela coisa toda, e o Espírito Santo o inspirou, ele compôs esse salmo. Tanto o 32 quanto o 51, você vê ali uma expressão de confissão de pecado muito forte. Né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha só, aquele cuja, né, bem-aventurado aquele cuja, e cujo aqui embaixo, não está relacionado com o outro. Tanto é que eu coloquei as cores correlatas como semelhantes, né, no caso aqui o vermelho. Transgressão é perdoada, está em verde, assim como pecado é perdoado. Transgressão equivale a pecado, perdoar equivale a cobrir, ou cobrir equivale a perdoar. Então, gente, isso tem que ver com aquele tema bíblico da propiciação, né, que é o cobrir pecados. Então, cobrir pecados, quando o Antigo Testamento fala de cobrir pecado, não é acobertar pecado. No Novo Testamento também fala sobre isso, né, sobre cobrir multidão de pecados, por exemplo. Né, Pedro fala sobre isso. O que é esse cobrir multidão de pecados? É perdoar multidão de pecados. E a ideia da propiciação, né? No caso, se cobria com sangue. Né? Assim como no ritual do santuário, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, ele fazia uma aspersão ali na tampa da arca, que é justamente chamada de propiciatório por causa disso, porque ali era depositado, era aspergido o sangue do animal, do bode que era sacrificado, né? Que representava o sangue de Jesus, que nos cobre quando nós pecamos. Esse cobrir dá a noção no Novo Testamento, ou é aplicado no Novo Testamento, com a questão da veste da justiça de Cristo, que nos cobre. Né? É o mesmo entendimento que vem desde lá do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram e eles
pegaram folhas de figueira, fizeram cintas para si. O Senhor falou, isso não serve, né? E eles foram cobertos com vestes de peles. Pele só pode ser de animal, né? No caso, um cordeiro ali que foi sacrificado e que já apontava para Jesus. Percebe a profundidade? E que noções incríveis, né? O paralelismo nos dá. Isso vai aparecer, né? Vamos dizer, esses insights teológicos, alguns até cristológicos profundos, eles aparecem para a gente em vários salmos, em várias partes da poesia hebraica, pelo paralelismo, né? Quando eles não tinham nem metade do conhecimento do plano da salvação que nós temos hoje. Olha aí, Naum 1, capítulo 1, versículo 2, partes A e B. Agora nós estamos com o texto do livro profético, né? O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira, né? Então veja aí, o Senhor é Deus, Senhor relacionados um com o outro, né? E a questão da vingança divina, esse aspecto divino, ele está dentro de um contexto de paralelismo aqui, que indica a ira de Deus, né? E esse fato de estar cheio de ira, né, ou a ira de Deus, não é um descontrole emocional, como é no caso do ser humano. Trata-se, na realidade, da justa resposta de Deus ao pecado. Isso tem que ver com o zelo de Deus, né? E quando Jesus, por exemplo, entra no templo, ele está ali praticando um ato de vingança, vamos dizer assim, né? Que é o transbordar da ira de Deus, que é sua justa resposta ao pecado. Aí ele vai dizer o que? O zelo da tua casa me consome. Certo? Olha que coisa incrível, né? Ainda, nesse versículo 12, capítulo 1 de Naum, parte C e D, olha o que a gente lê. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Olha só, essa vingança não tem nada que ver, por exemplo, com o tráfico de drogas que faz por aí, não é nada disso. Vingança divina é o resultado da sua indignação contra o quê? Contra o pecado, contra o mal, né? E veja, os adversários do Senhor são seus inimigos, né? As palavras aqui estão correlacionadas. Paralelismo sinônimo. Observe como é que a mesma coisa é dita em outras palavras na linha seguinte, né? Mesma coisa aqui, Gênesis 49, versículo 7, parte C e D, naquela poesia que a gente mencionou nas últimas aulas aí, que era a poesia de Jacó, né, no finalzinho do livro de Gênesis, aquela bênção de Jacó. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Dividir equivale a espalhar, Jacó equivale a Israel, né? Israel foi o nome de Jacó que o Senhor mudou. Uma promessa aqui de Isaías, capítulo 1, versículo 26, partes A e B. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Então veja, juízes equivale a conselheiros, como no passado equivale a como no princípio. Está vendo aí? Paralelismo sinônimo da forma mais nítida que você pode ter. Agora, tendo visto paralelismo sinônimo, vamos ver a forma seguinte, que é oposta, que é o contrário, que é o paralelismo antitético, né? Na filosofia, a gente fala de tese, antítese e síntese, né? E o que é a antítese? É a antitese, ou seja, é a oposição, é o contraditório. Exatamente esse tipo de paralelismo aqui. Ele traz a ideia justamente de contraste. Nesta modalidade de paralelismo, o pensamento da primeira linha é explicado em maior detalhe, mas veja só, não por sinônimos, mas por oposição ou inversão na segunda linha. Quer ver? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Cântico de Débora, né? Que também é uma poesia, Juízes 5:31. Olha lá a oposição de ideias aqui, ó. O desejo para com os inimigos e o desejo para com os que amam o Senhor. Que pereçam os inimigos, ou seja, que morram, né? E os que amam o Senhor, que brilhem
como o sol que levanta no seu esplendor. Salmo 1:6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo a oposição aqui entre justo e ímpio, que inclusive vai acontecer em todo o Salmo 1. Provérbios 19:12. Como um bramido do leão, e assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. Está vendo? A segunda linha contrasta a indignação do rei com o seu favor, né? Fazendo uma comparação que o favor do rei é como o orvalho sobre a erva, mas sua indignação como um bramido do leão. Então, esse tipo de comparação, né, é por símile, né, que é aquela comparação mais direta, ou metáfora, como você está vendo aqui, é muito própria desse tipo de paralelismo antitético. E veja que ao contrapor as ideias, né, ao colocar uma ideia oposta em relação à primeira, você tem uma explicação melhor, um entendimento melhor da primeira. Incrível isso. E, gente, é impressionante, tá? Como que isso foi produzido já desde 1500 anos antes de Cristo. Então, até 500 anos, cerca de 500 anos antes de Cristo, num período de aproximadamente 1000 anos, como a gente vai ver mais para frente, foi produzida a poesia hebraica bíblica, que é riquíssima nesses paralelismos. Como que isso foi produzido? Se terá sido mera coincidência? Acredito que não. O paralelismo antitético, inclusive, é próprio dos salmos didáticos. O que são salmos didáticos? São salmos que nos ensinam a viver com lições práticas. Então, por exemplo, Salmo 37, verso 21 diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo se compadece e dá. Você vê a diferença, o contraste no comportamento do ímpio, comportamento do justo. Inclusive, isso vai aparecer de montão no Salmo 37, é o que mais vai aparecer. Inclusive, referindo-se ao destino do justo e ao destino do ímpio. Eles o tempo todo vão ser contrapostos ali. Outro paralelismo antitético. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e coelho ódio. Grande verdade, né? Provérbios 15, 17. Ou seja, melhor você ter pouco, né? Você ser pobre e amar, do que você ser rico e odiar os outros. Veja como que a primeira ideia, veja como que uma ideia é melhor aprofundada pela contraposição da linha seguinte. Salmo 71:7. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Ou seja, a despeito da condição de miserabilidade humana, Deus ainda nos oferece esperança. Provérbios 19:12. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Onde é que está a sua esperança, meu querido, minha querida? Está em carros, está em cavalos, está na sua condição socioeconômica, está na sua titulação, está na sua força física, ou está no Senhor? A gente refletir aqui nesse paralelismo antitético. Eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Os meus servos cantarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e pela angústia do espírito. Olha só, esse texto aqui, de Isaías 65, 13 a 14, ele contrapõe a sorte daquele que serve ao Senhor com o triste fim daqueles que não servem. Agora nós temos aqui a terceira forma de paralelismo, que é o paralelismo sintético. Então, como mencionamos anteriormente, na filosofia a gente tem tese, antítese e síntese. Então você tem
uma ideia inicial, você tem uma contraposição e finalmente uma ideia que é gerada por uma ideia que foi pensada e refletida, contraposta, e você tem um bom resultado. O paralelismo sintético, ele significa uma segunda linha que acrescenta um pensamento à primeira. Ou seja, é aquela tese inicial melhor elaborada. Okay? Então, a segunda linha completa, amplia, intensifica ou conclui a da primeira, né? Ou a primeira. Os dois versos têm relação de causa e efeito, ou condição e conclusão, ou proposição e suplemento, e etc. Pode ter outras relações também. Neste tipo de paralelismo, as orações correspondem uma à outra pela ideia da construção. Por isso, esse tipo de paralelismo aqui é também conhecido como paralelismo construtivo, porque você está construindo uma ideia, agregando elementos. Vamos dar exemplos aqui para ficar mais claro. Olha só. Salmo 14, 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, a segunda oração completa a primeira com a ideia de finalidade, ou com a explicação de finalidade. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, falando que Deus responde o tolo segundo a sua tolice, digamos assim, numa outra tradução possível. Para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos, Provérbios 26, 5. De novo, completa ou conclui a primeira ideia com uma noção de finalidade, objetivo. Provérbios 22, 28. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Veja que você já tem aqui uma outra forma de adição ao pensamento, só que por meio da adversativa, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, o que também aprofunda o significado da primeira oração, ou da primeira linha aí. Repare que geralmente, nesse paralelismo, o que é que nós temos? Uma oração principal, que é a primeira, e uma segunda oração que é subordinada, falando aqui a linguagem da gramática, né? da análise sintática. Essa segunda oração subordinada pode ser, como nos dois casos aqui, né? Uma subordinada adverbial final, né? Que indica justamente o objetivo. Para que, para ver. Já no terceiro exemplo aqui, o que nós temos? Uma oração também subordinada, só que adversativa, né? Mas a ideia da contraposição. Olha só, Salmo 19, que a gente viu, né, na aula passada também. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você veja que nós temos no Salmo 19, entre os versículos, um paralelismo sinônimo. Porém, dentro do mesmo versículo, nós temos um paralelismo sintético. Curioso, né? Aqui, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha a ideia de complementariedade. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ó, tudo aditivo, né? São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilado dos favos. Salmo 19, versículos 7 a 10. Repare aí essa ideia o tempo todo de adição, de incrementação, de complementariedade. E quarta forma de paralelismo, que é um pouquinho mais complicado, a gente vai procurar explicar devagar, é o paralelismo quiástico.
Pastor Igor, como acontece isso? Vamos lá. Consiste de uma sequência de componentes repetidos e em ordem invertida. Por que essa forma de paralelismo é chamada de paralelismo quiástico? Porque se trata de porque ela pega como símbolo dela uma letra do alfabeto grego que é o Ki, que parece um X aí, tá vendo? Isso aqui não é um X, se lê Ki, ou assim com som mais gutural, né? Ao que tudo indica, no grego original era esse som assim, né? Gutural. Mas a gente, no ocidente, geralmente lê Ki. Então, essa letra que parece um X, mas não é, ela é símbolo do paralelismo invertido, onde você tem então uma primeira ideia, uma segunda, você tem uma primeira linha, aí vem uma segunda linha que tem uma outra paralela logo abaixo e uma quarta linha que combina lá com a primeira. Então você tem uma primeira linha que combina com a quarta e a segunda combina com a terceira. Aí, como você tem essa forma do que parece um X, né? Você tem uma inversão. O paralelismo ele não está direto no texto, ele está invertido. Quer ver? Para ficar mais claro. Por exemplo, Salmo 7, versículo 16. A sua maldade recai sobre a cabeça, sobre o próprio crânio desce a sua violência. Olha lá. Sobre a cabeça e sobre o próprio crânio, você tem aqui um paralelismo. Paralelismo, inclusive, sinônimo, né? Como geralmente vai ser o quiástico. O quiástico, na realidade, é como o paralelismo sinônimo invertido. Na ordem da frase. A sua maldade recai, desce a sua violência. Eu fiz questão aí de grifar com a mesma cor os elementos que são comuns, né? E com cores diferentes que são diferentes. Então veja só como é que forma, como se fosse um X as extremidades dessa poesia, ou um Ki, né? Olha lá, tá vendo? É como se as extremidades dessa poesia formassem um Ki, ou que parece um X, né? Um paralelismo sinônimo invertido. É o paralelismo quiástico. Jeremias 17, 7, outro exemplo de paralelismo quiástico. Bendito é o homem que confia no Senhor. E é o Senhor, ó como é que o Senhor aparece no final da primeira linha e logo no início da segunda. Paralelismo quiástico. A sua confiança. A sua confiança está relacionada com bendito é o homem que confia. Então, repare como que as extremidades desses poemas estão relacionadas. Aqui no caso a gente viu Jeremias 17, 7. Agora, Salmo 137, versículos 5 a 6, parte B. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, e se eu não me lembrar de você. Então veja que se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, está relacionado diretamente com se eu não me lembrar de você. Certo? Questão do esquecimento de Jerusalém na primeira linha está relacionado ao esquecimento de Jerusalém na quarta linha. E uma imprecação contra si próprio, né? Ou seja, uma maldição contra si próprio de defeito físico aparece na segunda e na terceira linha. Que minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca. Paralelismo quiástico. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e espírito novo colocarei no vosso interior. Nem sempre, gente, eu estou usando aqui a tradução comum do português, porque em alguns casos o paralelismo aqui, esse tipo de paralelismo que acho se perdeu na tradução, né? Tanto de João Ferreira de Almeida quanto NVI, mas não em todos os casos, a maioria conserva, mas alguns como esse, em boa parte dos textos ele se perdeu, tá? Porque a gente não fala assim em português, né? E dar-vos-ei coração novo e espírito novo colocarei no vosso interior, né?
a gente geralmente falaria assim: colocarei no vosso interior um espírito novo. Seria o normal da gente falar, né? Só que no paralelismo quiástico a gente inverte a ordem da frase. E isso é importante que seja preservado na tradução para manter essa noção que foi dada no original, que é a noção do paralelismo, no caso aqui quiástico. Jeremias 4, versículo 5, partes A e B. Anuncia em Judá e em Jerusalém, faz ouvir. Olha aí, Judá relacionado a Jerusalém, em Judá relacionada em Jerusalém, e anuncia, o que é anunciar? Fazer ouvir. Paralelismo quiástico. Isaías 22, 22. Olha lá, veja que você tem aqui um paralelismo quiástico com os verbos. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Os verbos da extremidade são exatamente os mesmos. Provérbios 7, 21. Aqui nós temos aquela advertência, né, conhecida sobre os males da mulher adúltera. Né? Ali o pai exorta o filho a ter cuidado com as lisonjas da mulher adúltera. Aí fala aqui, ó, ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios, aí você vê que palavras são essas, sedutoras, né? São palavras de lisonjas, quer dizer, de elogio, né? Um jogo de sedução, está sendo escrito aqui. O arrastou. Veja, gente, a sedução é uma coisa tão séria, né? Que ela arrasta a pessoa, e arrasta mesmo. Se o homem ou a mulher de Deus não vigiar, ele é arrastado pela sedução de outra mulher que não é sua esposa ou de outro homem que não é seu marido. Que isso não aconteça com você, que está me assistindo aqui. Cantares 6, versículo 3, partes A e B, olha que bonito. O marido falando para a mulher, né? A mulher falando para o marido, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha só, essa relação de pertencimento. Veja que legal, que não só a mulher, vamos dizer assim, pertence ao marido, como que numa relação de objeto, né? Como essa leitura feminista da Bíblia às vezes tenta implicar, né? Que, olha aqui, a mulher sendo usada como objeto, não sei o quê. Não é o caso, né? Assim como a mulher pertence ao marido, o marido pertence à mulher. Um pertence ao outro, não há relação de objeto. Aqui é uma relação de pertencimento entre pessoas. E veja como que as extremidades se combinam. Eu sou, é meu, em vermelho aí, né? Do meu amado, e meu amado, em verde. Okay? Paralelismo quiástico. Chamado também de concêntrico, porque o centro é o mesmo e o paralelismo ele caminha para um centro em comum, certo? Você pode ter às vezes um paralelismo quiástico, até como eu já vi, 8 linhas, mas aquelas duas do meio são as que estão relacionadas, aí as outras duas próximas, vizinhas, né, tanto de cima quanto de baixo, estão relacionadas entre si e assim por diante. Né? É aquela coisa do A com a linha, B com B linha, C com C linha, D com D linha, C. Agora o Salmo 113, versículos 2 a 3. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente. Seja louvado o nome do Senhor. Veja, seja bendito o nome do Senhor está relacionado a seja louvado o nome do Senhor. Bem dizer é louvar. Louvar, bem dizer. Né? Desde agora e para sempre é representado na linha seguinte por essa expressão, do nascente ao poente. Ou seja, do início ao fim. Mas aqui a Bíblia dá essa noção de eternidade. Tá bom? Veja aí o concentrismo, ou seja, a poesia indo da extremidade para o centro e como que as extremidades e o centro estão intimamente relacionados. Agora, veja só, meu querido e minha querida. O bispo Robert Laut observou, não sem razão, que a poesia hebraica bíblica perde menos do que talvez qualquer outra no processo de tradução. A poesia dos Salmos, por exemplo, tem uma larga simplicidade de ritmos e figuras de linguagem, que sobrevive ao transplante para quase todos os idiomas. Gente, isso é incrível.
Por quê? Muitos textos, quando eles são traduzidos para outro idioma, né, e não é só na área da poesia, na área da prosa, né, na música, filmes, etc., quando são traduzidos, eles podem perder muito do conteúdo, porque a língua de chegada pode ser muito diferente. Então, por exemplo, nós temos hinos em inglês que, quando traduzidos para o português, simplesmente se mantém assim, o teor da música, a mensagem, mas a tradução da letra, palavra por palavra, não é impossível de se fazer. Quase sempre é praticamente impossível. Para combinar ali com o ritmo, com a melodia, não tem como. Não é? Aí o que se faz? Você coloca, às vezes, com outras palavras completamente diferentes, às vezes que não são tradução daquela palavra, daquela frase, mas como, vamos dizer assim, o hino original fala, perdão, de salvação. Então, a tua tradução vai falar de salvação, só que usando outras palavras, até de significado diferente, de frases, de palavras. Por quê? Porque não há você não consegue no português manter aquele mesmo ritmo, aquela mesma melodia, usando uma tradução literal da letra original da música. Mas, todavia, contudo, porém, e glórias a Deus por isso, a poesia dos Salmos, ela pode ser traduzida para praticamente qualquer idioma e preservar o seu estilo paralelístico. Né? Por quê? Porque você tem uma rima de pensamento, não é de palavras. Outro exemplo que eu dou para você, a revista Seleções, por exemplo. A revista Seleções, às vezes, ela traz ali umas piadinhas, né? Mas são piadas inteligentes, né? No final, umas anedotas assim que fazem o sujeito pensar. Só que muitas vezes para nós não tem qualquer sentido. O americano pega ali e dá um monte de gargalhada. A gente pega ali, aqui não faz sentido. Por quê? É outra cultura. Mas, repito, isso não acontece com a poesia hebraica bíblica porque ela se trata de uma rima de pensamento. Então você consegue preservar na tradução tanto uma fidelidade para com as palavras e a frase original, quanto também essa métrica, se é que podemos dizer assim, do paralelismo, você consegue manter, porque é uma rima de pensamento. Você consegue manter um paralelismo, seja ele antitético, seja ele sinônimo, seja ele sintético, seja ele quiástico. Acima de tudo, o fato de que seus paralelismos são mais de sentido que de som, permite que esta poesia reproduza seus efeitos principais com pouquíssima perda, ou às vezes com perda nenhuma, quer de força, quer de beleza. Olha que legal, né? Ao ser traduzida para praticamente qualquer outra língua, é bem qualificada pela providência divina a convidar toda a terra a cantar a glória do seu nome. Olha que bênção, né? Nós temos no livro de Salmos, uma poesia que foi concluída, né? Há cerca de 2.500 anos atrás, talvez até um pouco mais, né? E que é completa para a gente. Que coisa mais interessante, né? E na tradução para o português se perdeu muito pouco desse ritmo, dessa métrica, né? E dessa rima de pensamento ou de ideias. Como que a gente pode explicar isso? Só tem um jeito. Inspiração do Espírito Santo. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja apreciando, que você compartilhe com outras pessoas, porque é conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico é sempre conhecimento sobre Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, você e toda a sua família. Em nome de Jesus.